aplaudir ao Senhor, amados, ainda mais forte, porque só Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos e engrandecemos a Deus. Eu peço que os irmãos peguem a sua Bíblia, abra comigo lá em Lucas, capítulo de número 3. Lucas não, perdão, amados. Atos, capítulo de número 3. E os versículos que nós vamos ler, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Aleluia. Esta mensagem, irmãos, eu preguei ela aqui na igreja há cerca de uns 5 anos atrás, né? E eu estive pregando esta mensagem também ali na cidade de Araputanga, na IBN, Um Novo Tempo. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos esta mensagem e a gente levar uma reflexão profunda e também uma contrição e arrependimento de coração para que nós possamos nos voltar para Deus e ver os seus milagres, aleluia, acontecendo, amém? Em nome de Jesus, eu quero ler com os irmãos do Atos capítulo 3, versículos de número 1 aos versículos de número 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Ao término nós estaremos orando e nós vamos também orar pela uma irmã Laura, é Laura, né? Lara, nós vamos estar orando por esta jovem que está internada e precisa da intercessão da igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem crê em milagres? Aleluia, amém. Eu também creio em milagres, então nós vamos exercer em nome de Jesus Cristo, orando com fé e muita fé no nosso coração, em nome de Jesus. Veja bem, todos encontraram Atos 3, versículos de número 1 ao 10, também você pode acompanhar aqui pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Coloque a sua Bíblia sobre a poltrona, pegue na mão do irmão do seu lado, chama ele junto, vamos interceder agora, em nome de Jesus, aleluia, vamos orar com fé, aleluia, em nosso coração, com fé e esperança, oração de guerra, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido e exaltado, nós queremos diante de Ti, ó Deus, apresentar as nossas vidas, ó Pai, perante a Tua face e perante a Tua presença, meu Pai, estamos diante do Senhor e diante, meu Pai, também da Tua palavra, Pai, que nos mostra, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, os Teus milagres, ó Pai, os Teus sinais e as Tuas maravilhas, e a Tua palavra diz que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso quer dizer, ó Pai, que o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando hoje, porque o Senhor é Deus
Deus de milagres. Pai querido, nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua força, nós cremos no Teu poder, ó Pai, e tomamos posse da espada do Espírito Santo, e queremos ao Senhor apresentar a vida desta jovem, a Lara, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tu sabes, Tu conheces, ó Pai, aleluia, e nós lhe pedimos, ó Deus, entra com providência na vida, meu Pai, desta jovem, e opera, Deus, o Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Deus, as Tuas maravilhas, é na autoridade e poder do nome de Jesus Cristo, que nós repreendemos agora toda a força desta enfermidade, e exigimos a você, enfermidade, saia agora do corpo desta jovem, em nome de Jesus Cristo. Exigimos e ordenamos agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai querido, visita agora onde esta jovem está, Senhor, e opera, Deus, o Teu milagre, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado, seja, ó Deus, o Senhor engrandecido, Pai. E nós lhe pedimos nesta noite, Pai, uma palavra do céu, uma palavra, meu Pai, que vem de encontro ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta a Tua igreja que está aqui reunida esta noite, Pai. Acende a chama no coração da Tua igreja, meu Deus. Brada do céu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, aleluia. O Senhor seja, meu Deus, esta noite engrandecido, meu Pai. Damos a liberdade ao Teu Espírito. Age, Deus, e opera nesta noite, meu Deus, aleluia, com sinais, milagres e maravilhas, para a glória e o louvor do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E quem crê, só quem crê, levante as suas mãos e aplauda o Senhor, exaltando, glorificando, engrandecendo e louvando, aleluia, o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abraça o seu irmão do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, cumprimente ele e diga somente o poder do Evangelho. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. O poder do Evangelho é a mensagem desta noite. O poder do Evangelho. Amados, o apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo nos diz, em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, que o Evangelho de Deus é poder. Não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Em Atos, capítulo de número 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A boa notícia, irmãos, é que o Espírito Santo já desceu. É que o Espírito Santo está sobre nós. É que o Espírito de Deus nos foi dado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro que nos relata a origem da igreja. É o livro que nos relata
a respeito do nascimento da igreja, ou ainda a inauguração da igreja. É no livro de Atos, em especial o capítulo de número 2, que a igreja se apresenta para o mundo. É ali, amados, a inauguração da igreja. A igreja, ela nasce, irmãos, debaixo do poder do Espírito Santo. A igreja, amados, ela nasce aqui debaixo do poder do Evangelho. E então, no capítulo de número 3, nós temos o primeiro milagre registrado na era da igreja. E aí, nos outros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vemos estes homens tomados por Deus e cheios do Espírito Santo, realizando os mesmos sinais, maravilhas e prodígios de Jesus. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu vou para o Pai, e eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Aleluia! O Espírito nos foi dado, irmãos. É por isso que a igreja, ela precisa viver o poder do Evangelho. Mas eu tenho algo, irmãos, a pensar aqui nesta noite, a refletirmos onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando, porque a pergunta, irmãos, que não quer calar: onde está o poder? Onde estão os milagres? Onde estão os sinais, as maravilhas de Deus? Ora, o Evangelho é o poder de Deus, e nós vemos registrado na história da igreja grandes sinais, milagres e maravilhas. Por isso esta pergunta: onde está o poder? Por isso eu quero meditar com os irmãos sobre algumas verdades bíblicas do poder do Evangelho. E a primeira verdade, a primeira grande verdade do poder do Evangelho que eu quero destacar aqui esta noite é a respeito da oração. Veja, irmãos, o texto bíblico está nos dizendo que Pedro e João subiam ao templo para orar. A hora nona, isto é, às 15h. Pedro e João, irmãos, pastores, apóstolos, homens ocupadíssimos com a obra de Deus. Ora, Pedro e João, eles eram pastores de uma, diríamos, mega igreja com 3.000 membros. E um pastor de uma igreja com 3.000 membros, amados, é um pastor muito ocupado. Mas mesmo assim ele tinha tempo para orar às 15h. Fora orar ao templo às 15h. Sabe o que eles estão comunicando para Deus quando eles estão indo orar ao templo às 15h? Eles estão dizendo ao Senhor: eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, ó Deus. Quando nós dobramos, amados, os nossos joelhos para orar a Deus, nós estamos dizendo para Deus: eu sou dependente de Ti, ó Deus. Eu sozinho não posso caminhar e eu preciso do Teu auxílio, da Tua ajuda. Quando nós oramos, nós estamos comunicando a nossa dependência de Deus. E a oração, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: a oração é a chave da vitória do cristão. E quando eu digo que a oração é a chave da vitória do cristão, eu quero dizer para você que sem oração não tem vitória. Eu quero comunicar para você que sem oração, irmãos, a nossa fé morre.
Sem oração, irmãos, nós entramos em uma frieza espiritual tão grande e não conseguimos mais contemplar o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus que faz, amados irmãos, aleluia, as coisas, o impossível acontecer. Se eu quero ver milagre, se eu quero viver o milagre, se a igreja quer viver este mover de Deus e do Espírito Santo, precisa dobrar os seus joelhos. Precisa orar a Deus. A oração, irmãos, ela é fundamental e necessária para fortalecer a nossa fé. É a oração que rega a força da nossa fé. Precisamos de orar, irmãos. Eu gosto muito da frase que os antigos diziam. Eles diziam assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você quer ver os milagres acontecerem? Você precisa orar. Queremos os milagres? Precisamos orar a Deus. Pedro e João não estavam satisfeitos apenas com aquele mover do Espírito de Deus, porque eles sabiam que continuamente eles precisavam se encher do Espírito Santo de Deus. Eles sabiam que necessitavam de Deus, e era por isso que eles estavam indo buscar a Deus no templo para orar ao Senhor. Buscar a Deus em oração, era isso que eles estavam, aleluia, buscando diante da presença do Senhor. Nós temos, amados, uma advertência do apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. E muitas pessoas estão apagando e sufocando o Espírito Santo de Deus, porque não oram, porque não buscam a presença de Deus. Ora, a oração, irmãos, é a lenha do fogo, do altar, da nossa adoração a Deus. Sem esta lenha, amados, o fogo se apaga. E nós, amados, não podemos apagar este fogo. A ordem lá no Antigo Testamento era que o fogo tinha que manter aceso todos os dias. O altar de Deus hoje é o nosso coração, e se o nosso coração, irmãos, precisa de fogo, mas antes do fogo, ela precisa da lenha da oração, para que o fogo não se apague. Ele disse, não apagueis o Espírito, ainda mais, ele disse, sede fervorosos no Espírito, e outra vez, na oração, perseverantes. Irmãos, não podemos parar de orar. Se eu quero ver milagres, eu preciso buscar a Deus em oração. Esta é a primeira grande verdade bíblica do poder do Evangelho. E a segunda, irmãos, a segunda é o foco. Quando Pedro e João estão subindo ao templo, amados, ele encontra diante daquela porta do templo chamada Formosa, um coxo de nascença, pedindo esmola. E quando Pedro e João se detêm, aquele rapaz que estava ali pedindo esmola antes do milagre acontecer, ele disse para aquele coxo de nascença, olha para nós. É foco. E é foco na pessoa de quem? Na pessoa de Pedro? Na pessoa de João? Não. O nosso foco aqui é em Jesus. Mas por que Pedro disse, olha para nós? Amados, sabe qual é a verdade? É que as pessoas precisam ver Jesus em nós.
As pessoas precisam contemplar Jesus em nossa vida. E quando Pedro diz para aquele rapaz: olha para nós. E aquele jovem então, atentamente, aquele rapaz, atentamente com seus olhos para Pedro. Amados, ele está vendo Jesus na vida de Pedro. Aleluia. Ora, foi no nome de quem que Pedro cura aquele rapaz? Não foi no seu próprio nome, não foi no nome de João, muito menos no nome de Maria, mas no poderoso nome de Jesus. Quem aquele rapaz está vendo na vida de Pedro e João? Ele está vendo e contemplando Jesus. E olhe só, amados, sem foco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É impossível, amados, a gente chegar em um lugar, e principalmente, amados, quando nós estamos falando das coisas espirituais, se nós não tivermos foco nas coisas espirituais. Muitas coisas nos são oferecidas para atrair a nossa atenção, para tirar o nosso foco, para tirar o nosso olhar de Jesus. Tem luta, tem tempestade, tem, amados, atrativos também neste mundo, querendo tirar os nossos olhos de Jesus, o nosso foco de Jesus, mas os nossos olhos têm que estar em Jesus. Observe este texto bíblico, irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versículos de número 1 e 2, vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tem gente olhando para você, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora, observe, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, ninguém pode correr a carreira que está proposta sem foco, irmãos. É preciso estar focado na nossa carreira, na nossa corrida, a corrida da fé que nos foi proposta em Cristo Jesus. É focado na linha da chegada. E deixa eu lhe dizer, na linha da chegada, Jesus está com seus braços abertos, esperando a sua chegada lá. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para Jesus, porque o versículo de número 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Olhe firmemente para Jesus. Jesus é o nosso alvo, irmãos. Não importa, amados, o seu passado, importa é o hoje, é o aqui e é o agora. Se você passou por luta, se você passou por tempestade, por dificuldade, faça como o apóstolo Paulo, quando ele diz: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Aleluia, não perca o seu alvo em Cristo Jesus. Não perca o seu alvo por Cristo Jesus, por nada nesta vida. Mantenha os teus olhos voltados para Jesus. Irmãos, foi dito aqui na quinta-feira a respeito de Pedro, quando ele, amados, é desafiado a andar sobre as águas. Ele desce daquele barco e ele está andando e caminhando sobre as águas, e diz a Bíblia, amados, que os seus olhos estavam voltados para Jesus. Enquanto os seus olhos estavam voltados para Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas.
Mas, irmãos, quando ele tirou os seus olhos de Jesus, diz o texto bíblico que ele olhou a força do vento, das ondas, e ele teve medo, e ele começou a afundar. Quando tiramos os nossos olhos de Jesus, irmãos, naufragamos na fé, afundamos. Por isso, amados, os nossos olhos devem estar voltados para Jesus. Olhe para Jesus, foque em Jesus e não tire os seus olhos dele. A primeira grande verdade do poder do Evangelho é a oração. A segunda grande verdade, o foco. E a terceira, irmãos, determinação. O versículo de número 6 nos diz, amados, que quando Pedro olhou para aquele rapaz e disse, olha para nós, ele segurou na mão daquele rapaz, irmãos, e ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele está sendo, irmãos, determinado. E Pedro era um homem determinado. Quando ele, naquela tempestade, irmãos, desce do barco, andando sobre as águas em direção a Jesus, ele foi determinado. Quando Pedro se levanta, irmãos, ali no cenáculo, para pregar o Evangelho, aquelas pessoas que lá estavam na descida do Espírito Santo, e com uma única mensagem, ele ganha 3.000 almas para o Senhor. Ele foi, amados, naquele momento determinado. Quando, amados, sacerdotes da época disseram para Pedro e João não pregarem mais a respeito do nome de Jesus, amados, ele continuou determinado em pregar o Evangelho. Ele não parou. Ele foi determinado. Ele olhou e deparou aquele coxo, e ele foi determinado na cura daquele coxo de nascença. Por isso que ele estende as mãos para aquele coxo, por isso que ele segura nas mãos daquele coxo, e por isso que ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas antes, irmãos, nós contemplamos algo muito especial aqui. Porque aquele rapaz estava esmolando, esperando alguma esmola, algum dinheiro da parte de Pedro e de João. Mas Pedro e João disseram para ele, olha, nós não temos, não tenho nem ouro, nem prata. Isto quer dizer o quê, amados? Que ele não tinha uma esmola para dar para aquele rapaz coxo de nascença. Mas ele tinha algo muito mais especial. Aleluia. Ele tinha algo muito mais precioso e valioso do que a prata e do que o ouro. Ele tinha o poder do nome de Jesus Cristo. E o poder do nome de Jesus Cristo mudou a história daquele coxo para sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, você tem Jesus. Você tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia. As pessoas que estão lá fora, espiritualmente coxas, espiritualmente cegas, espiritualmente surdas, espiritualmente mudas, estão esperando que você e eu sejamos determinados no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia!
é saber, irmãos, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, o nome de Jesus está sobre todo nome, há poder no nome de Jesus, porque lá o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrará diante do poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo, e você, meu irmão querido, você carrega o nome de Jesus na sua vida, porque você não é tão conhecido pelo seu nome no mundo espiritual, mas você é conhecido pelo nome de Jesus Cristo, aleluia. É pelo nome de Jesus que você é conhecido, é pelo nome de cristão que você é conhecido, você carrega o nome de Jesus na sua vida. Pedro, ele foi determinado, Jesus, o mestre dos mestres, também foi determinado, irmãos, quando ele, Jesus, suportou a cruz, ele foi determinado, ele não desistiu. Tudo em sua volta, irmãos, o pressionava para parar, o pressionava para desistir, de tal forma que ele foi tomado por uma angústia tão grande, mas ele, Jesus, foi determinado na oração, ele foi determinado no seu foco, o foco de Jesus Cristo era a cruz do Calvário, e ele foi determinado para suportar aquela dor, aquele vitupério, aquela ignomínia na cruz do Calvário. De tal forma que quando ele orava, irmãos, o seu suor se transformavam em grandes gotas de sangue ao cair ao chão. Ele foi determinado, ele suportou a cruz. E nós, irmãos, precisamos também sermos determinados até o fim. Talvez você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir. Irmãos, este pensamento não é seu, muito menos de Deus. Lança esse pensamento para longe de você. Seja determinado na sua carreira, na carreira da sua fé. Vai, em nome de Jesus Cristo, até o fim. A primeira grande verdade da Bíblia, do poder do Evangelho, é oração. O segundo, foco. O terceiro, determinação. O quarto, irmãos, ação. Veja bem, que o que adianta orarmos, termos foco, determinação e nenhuma ação? A própria oração, foco e determinação, irmãos, já vai nos impulsionar para a ação. Veja bem, que nós precisamos de agir. Eu quero aqui rapidamente ler com os irmãos, lá em Tiago capítulo 2, e o versículo de número 15, e o versículo de número 16, se for possível colocar aqui para mim, por favor. Tiago capítulo 2, versículos de número 15 e o versículo de número 16, que diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Ou seja, ele está chamando a igreja para agir, para a ação, em relação à necessidade do nosso irmão. O que Pedro estava fazendo? Auxiliando na maior necessidade daquele rapaz, daquele coxo. 1 João capítulo 3, versículos de número 17 e o versículo também de número 18.
que vai dizer da seguinte forma: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando ele diz de fato e de verdade, ele está nos chamando para ação. Ele está nos chamando, amados, para vivermos o poder do Evangelho. É ação. Por isso, o que adianta a oração? O que adianta o foco, a determinação, se não tivermos ação? Jesus, ele nos chama para a ação. A ação, irmãos, ela é o efeito da oração, do foco e da determinação. Veja bem, o que é a oração? A oração, irmãos, é a junção de orar mais ação. A própria palavra, ela é sugestiva. Orar mais ação se torna o quê? Oração. O determinar mais ação se torna, amados, determinação. É por isso que nós precisamos de agir. Amados irmãos, a oração, o foco, a determinação nos impulsiona a agir. E quando Pedro está diante daquele coxo, amados, qual é a ação de Pedro? A ação de Pedro é estender a mão para ele. Ele está necessitado de algo, amados, muito maior do que apenas aquela esmola. Amados, ele precisava de receber o bem mais precioso. E o bem mais precioso é Jesus Cristo, amados. E quando Pedro está agindo, estendendo a mão para aquele rapaz, e tomando, que diz o versículo 7, tomando pela mão direita, o que Pedro fez, amados? O levantou. Olha a ação de Pedro: estender a mão, segurar na mão e o levantar. Apoiando ele, levantando ele, colocando aquele rapaz de pé. Isto é ação. Mas sabe o que Pedro está fazendo, amados? Ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu com o seu mestre Jesus. Vamos lá. Aquela experiência de Pedro, irmão, se fosse você no lugar de Pedro, andando sobre as águas, será que algum dia na sua vida você se esqueceria dessa experiência? É óbvio que não. A experiência foi marcante. Pedro andou sobre as águas, e quando Pedro tirou os seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, amados, ele fez o quê? Clamou a Jesus. E Jesus prontamente lhe estendeu a mão e o novamente levantou, o colocou dentro do barco em segurança. O que Pedro está agora fazendo com este coxo de nascença é aquilo que ele recebeu do seu mestre Jesus Cristo. Ele estende agora a mão para aquele coxo de nascença e o levanta daquela situação deplorável que ele estava. Quando você olha para o seu passado, irmãos, quantas pessoas Jesus colocou no seu caminho para que lhe auxiliasse, para que lhe ajudasse, para que lhe pregasse o evangelho da salvação. E hoje você está aqui, irmãos. Se você olhar lá para o seu passado, você vai ver que Jesus Cristo lhe tirou do mundo das trevas. Talvez você estava em um estado de enfermidade, de paralisia espiritual e não conseguia sair daquela velha vida, mas Jesus foi lá nas trevas e te alcançou e transportou você para o reino do seu amor, e hoje você está aqui contemplando a grandeza, o poder e a glória deste Deus, aleluia, que te salvou. Mas alguém estendeu as mãos para você.
E agora você precisa reproduzir isto em outras vidas, em outras pessoas, estender a sua mão para ajudar aquele que está, irmãos, paralisado. Por isso a pergunta: quem você tem ajudado a se levantar? É a ação, irmãos, que nos faz mover no mundo espiritual, em direção às almas que estão perdidas e que estão perecendo neste mundo tenebroso. É através de você que ela vai tomar uma decisão, e a nossa próxima e quinta grande verdade do Evangelho. Porque agora, amados, é o momento da decisão. A vida com Cristo é uma decisão. Veja bem, irmãos, que quando Pedro tomou aquele rapaz coxo de nascença pela mão, de um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Observe que aquele rapaz é uma figura do que nós éramos, irmãos. Por quê? Porque primeiramente ele nasceu coxo. Todos nós nascemos sem poder andar de maneira agradável a Deus. Aquele homem era pobre, como pecadores, estamos falidos, incapazes de pagar a dívida que temos com ele. Aquele rapaz, irmãos, estava fora do templo, por mais perto. Todos os pecadores encontram-se longe de Deus. E a cura daquele rapaz foi imediata. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. E a salvação, irmãos, o milagre da salvação, ela é imediata em nossas vidas e corações. Você foi salvo por Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas é uma questão de decisão. Olha o que diz Romanos capítulo 10, e o versículo de número 8, mas o que diz? A palavra está bem perto de ti. Aquele rapaz estava na porta, estava perto do templo, perto da igreja, estava na porta, mas não estava dentro do templo da igreja. A palavra está perto de ti, está tão perto de ti, e o que diz o apóstolo Paulo? Ela está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é decisão. Você precisa confessar a Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha a graça de Deus, irmãos, agindo e operando. E ainda ele diz no versículo de número 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É decisão, é dizer: eu quero este Jesus. E sabe o que acontece, irmãos, quando nós decidimos viver Jesus? Quando nós decidimos por Jesus, acontece em nós a sexta grande verdade bíblica do poder do Evangelho. Esta verdade, irmãos, ela é inexplicável. Uma alegria tão grande que toma conta da nossa alma, do nosso coração. Eu lhe pergunto, você que nasceu de novo, você que foi salvo por Jesus, você que se encheu desta alegria plena, permanente de Deus, tem como explicar, irmãos?
tem como explicar. Um homem que está passando muitas vezes por tempestade, por luta, por dificuldade. Muitos estão olhando e dizendo: você perdeu. Até parece mesmo que não tem saída, mas lá dentro de você, irmãos, tem uma alegria tão grande, que lhe fortalece para continuar na presença de Deus. A alegria de servir a Jesus, a alegria da salvação, ela é inexplicável. Porque quando aquele rapaz está lá, irmãos, esmolando, naquela situação, coxo de nascença, e Pedro então, olhando para ele, sustenta aquele rapaz em suas mãos, e o levanta, dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Imediatamente, os tornozelos daquele rapaz se fortaleceram. Ele se colocou de pé, irmãos, mas ele começa a saltar e a pular de alegria. E agora ele não está mais na porta do templo, porque agora ele entra com Pedro e João para dentro do templo, saltando, pulando, com uma alegria inexplicável. O que aconteceu com este homem? Era o que as pessoas agora estavam lhe perguntando. Ora, não era aquele coxo, não era aquele rapaz que estava esmolando, não era aquele rapaz que estava vivendo aquela vida miserável, mas agora ele está aqui dentro da igreja, está cantando, está pulando, está saltando, está cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de alegria e gozo de vida eterna, vida de Cristo, vida de Deus, aleluia. E a alegria, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, é o termômetro da nossa fé. Você mede a sua fé por meio da alegria que você serve a Jesus. Você, irmãos, consegue dimensionar, amados, a dimensão, o tamanho da sua alegria, por meio, amada, da sua fé, por meio deste termômetro da alegria. Você tem alegria em servir ao Senhor? Você tem alegria de estar aqui? Olha o salmista, amados. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só o fato de o chamarem para estar no templo, na igreja, ele se alegrou, aleluia. Esta é a alegria que nós precisamos, amados irmãos. E esta alegria, quando conhecemos a Jesus, é uma alegria que enche o nosso coração, é uma alegria plena, é uma alegria indivisível, é uma alegria inefável. E olha só, amados, a parábola que Jesus conta a respeito do bom tesouro, porque é esta alegria que nós recebemos de Jesus. Ele conta que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo. Só que ele esconde aquele tesouro, porque ele não quer perder aquele tesouro. E ele vai lá, irmãos, diz o texto bíblico, Jesus contando a parábola, que vende tudo que tem. E com o dinheiro do que ele vendeu tudo que tem, ele vem e compra aquele campo, onde ele escondeu aquele tesouro. Aleluia, assim é a nossa vida com Jesus Cristo. Quando nós recebemos o bom tesouro de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esta alegria de termos o bom tesouro, irmãos, guardado em nosso coração. É como Zaqueu, quando ele se converteu, irmãos, ele naquele dia decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aquele a quem ele havia defraudado.
A alegria entrou e transbordou no seu coração de tal forma, de tal maneira, amados irmãos, que ele passou a viver uma nova vida em Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17: as coisas antigas se passaram, eis que tudo se faz novo. Mas a pergunta, irmãos, por que não vemos mais o poder? Por que não vemos milagres? Porque simplesmente, amados, nos afastamos de Deus. Por que não vemos mais poder? Por que não experimentamos mais milagres? Porque não estamos dispostos a orar, a buscar a Deus. Nos afastamos, abandonamos a Deus, viramos as costas para o Senhor, esfriamos espiritualmente, perdemos o foco. Não somos mais determinados, não agimos mais, cruzamos os nossos braços e esperamos que tudo simplesmente aconteça assim do nada. Não somos mais decididos e perdemos muito da nossa alegria de servir ao Senhor Jesus. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus não desistiu de nós. A boa notícia, irmãos, é que Deus ainda olha para nós. A boa notícia, irmãos, é que os ouvidos do Senhor não estão, amados, agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Eu quero, irmãos, encerrar esta mensagem com uma ilustração de um pai. Um filho que pergunta ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Um filho tenro perguntou ao seu pai, curioso de saber qual era o tamanho de Deus. Naquele momento, o pai avistou um avião muito longe, nos céus, em seu voo. E aquele pai disse: filho, Deus é do tamanho daquele avião. O filho viu e contemplou aquele avião muito pequenininho. E ele ficou decepcionado naquele dia com o tamanho de Deus. O pai sábio pegou aquele filho no outro dia e foi até no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto e mostrou o tamanho daquele avião agora, de perto, o filho ficou admirado. Pai, que tamanho de avião é esse? O pai disse para ele: esse é o tamanho de Deus. E a reflexão daquele pai com o filho foi: filho, o tamanho de Deus depende do quanto você está perto dele. Se você estiver longe de Deus, filho, você vai ver Deus pequenininho. Mas se você se aproximar de Deus, você vai contemplar a grandeza deste Deus. Se coloque de pé, irmãos. Pois quanto mais perto você estiver de Deus, maior será este Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. Este foi o primeiro milagre que aconteceu na igreja, já instituída, inaugurada. O primeiro milagre foi o milagre de um coxo. E aquele milagre não foi apenas no seu corpo físico, mas aquele milagre
foi um milagre muito maior, porque ele experimentou o Deus vivo em sua vida. Esse é o maior milagre que nós podemos experimentar da parte de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que hoje Deus não opera milagres, sinais e maravilhas. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é o mesmo. Hebreus, capítulo de número 13, ou é o versículo 7, ou o versículo de número 8. Ele diz que Jesus é o mesmo. 13. Ele diz que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será para sempre. Irmãos, Jesus não mudou. Quem mudou fomos nós, quando deixamos de orar. Quem mudou, irmãos, fomos nós, quando tiramos os olhos de Jesus. Quem mudou fomos nós, irmãos. Nós mudamos, mas Ele, Jesus, é o mesmo. Eu queria, irmãos, debaixo desta palavra, porque aquele rapaz foi curado naquele dia. Tem alguém aqui enfermo nesta noite, com alguma enfermidade? Em nome de Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e se colocasse aqui à frente. Tem alguém com alguma enfermidade? Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida.